Fala galerinha edificar, tudo certo com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos começar falando sobre o nosso novo assunto, que é os quinidários. Bom, e o que são os quinidários, né? Os quinidários, eles têm uma característica que é bem marcante no grupo, que seriam animais que possuem a capacidade de, digamos assim, proporcionar uma coceira, na pessoa. Bom, como a gente pode ver aqui nas imagens, a gente já tem ali alguns indivíduos, Então, por exemplo, aqui nós temos uma anêmona do mar, aqui nós temos uma água-viva, aqui a gente tem o que a gente chama de caravela e aqui a gente tem os corais. Bom, todos esses animais, eles são quinidários, do grupo dos quinidários. Bom, e quais são as características gerais desse grupo, que também podem ser chamados de selenterados? Bom, nós vamos ver que eles são todos, marinhos ou docícolas, que no caso vivem em água doce. Eles são os primeiros animais a apresentar um sistema nervoso difuso. Como assim? Seria um sistema nervoso espalhado no corpo. Imagina que o nosso sistema nervoso ele fica concentrado em um lugar, que é o nosso cérebro. E existem ramificações dele pelo nosso corpo que possibilita a gente movimentar os nossos dedos, nossos braços. Então, agora imagina esses caras, eles não possuem um sistema nervoso central, eles não têm um cérebro, mas eles têm vários gânglios que é como se fosse uma rede, ou imagina uma teia de aranha no corpo deles, que fazem eles se movimentarem, capturar o alimento e por aí vai. Bom, eles vão possuir aí um sistema digestório incompleto, tá? Isso quer dizer que eles vão possuir apenas boca, mas eles não vão possuir ânus. A gente vai falar um pouco mais disso lá na frente. A digestão deles intracelular e a digestão extracelular, que no caso seriam a digestão dentro da célula e fora da célula. Daqui a pouco a gente vai falar também mais um pouco sobre isso. E esses animais eles têm um sistema radial, que no caso é aquele em que alguns eixos e não apenas um plano, no caso, passa através do animal. Isso, claro, é um plano imaginário. E as partes que se repetem em volta desse mesmo eixo. Então é a mesma coisa se tu pegar ali, por exemplo, a água viva, começar a cortar ela assim, tipo como se fosse uma pizza, ela vai ter as mesmas partes em todos os lados. Nós vamos ter uma célula que ela é a característica maior desses indivíduos, que no caso é uma célula chamada de quinidócito, por isso que o nome quinidário, E o que essas células especiais fazem? Bom, ela vai inocular um veneno, e esse veneno dá uma sensação, por exemplo, de queimadura, de que está coçando, e para os animais que são menores, eles vão causar paralisia no seu sistema nervoso, e assim, quando eles são tocados, eles viram uma presa fácil, para esses indivíduos se alimentarem. Bom, apesar deles serem o primeiro animal a possuir o sistema nervoso, como a gente viu anteriormente, os poríferos, no caso as esponjas, elas são animais, porém elas não têm tecido, não têm sistema nervoso, não têm sistema circulatório, tudo é dependente de um conjunto de células que vão fazer vários trabalhos. Já aqui, os quinidários vão possuir o sistema nervoso, porém ele vai ter a ausência de alguns, como o sistema excretor, como eu havia falado, o sistema digestório, ele é incompleto, você tem boca, mas não tem ânus, então o sistema excretor não existe, o sistema circulatório ele não existe também, que no caso seria você ter vasos sanguíneos, igual o nosso, mas eles não têm, certo? E o sistema respiratório. Aí tu me pergunta, professor, mas como é que eles respiram então? É bem simples, a difusão faz esse trabalho, que seria a passagem de substâncias
que tem grande quantidade para o lugar que tenha pouca dessa substância. Exemplo, dentro da água a gente tem o gás oxigênio, certo? Beleza. E dentro deles, quando eles estão fazendo o processo, as células estão fazendo o processo de respiração, elas jogam fora o gás carbônico. Depois que elas jogam fora, o oxigênio percebe que tem pouco oxigênio dentro desse animal. É só uma, digamos assim, para vocês entenderem melhor, tá? O oxigênio ele acaba passando para dentro das células do animal, certo? E o sistema circulatório? Tá vendo esse animal aqui, por exemplo, a água-viva, a caravela, né? Esses animais eles são quase 100% de água, é 98% de água. Então, os nutrientes, o oxigênio, né? Todos eles vão passar por dentro dessa água e vão nutrir, vão fazer a respiração deles, certo? Bom, vamos falar um pouco da morfologia. Morfologia quer dizer a forma do animal. E bom, nós temos ali a primeira forma, que são os pólipos, que são quinidários, que eles são fixos no substrato, no caso, como se fossem dizer, fixo no chão, né, da água ali. E eles têm um corpo cilíndrico, como vocês podem ver nessa imagem, dessa anêmona, quem lembra aí do Procurando Nemo, né? E a gente tem a boca rodeada de tentáculos. Então, esse cara, a boca dele fica aqui dentro, no meio desses tentáculos, tá bom? A boca fica virada para cima. Já a outra forma dos quinidários é a medusa, que no caso é essa água viva aqui. Lembra a medusa da Grécia ali, que transformava as pessoas em pedra e tudo mais? Então, o corpo ele vai se assemelhar a um guarda-chuva também, certo? E os tentáculos eles são distribuídos nas margens desse animal. A boca fica virada para o lado de baixo, agora, não é mais para cima, e eles não são fixos, eles ficam nadando, eles conseguem se movimentar, né? Nadar contra a correnteza e tudo mais. Bom, aqui nas estruturas nós vamos ter os tentáculos, que é a atração, digamos assim, desses animais. Eles são flexíveis, os tentáculos no corpo, eles podem tanto se retrair quanto ser lançados para frente, e tem a função de locomoção, captura de alimentos e defesa desse animal. A presença dessas células, que no caso são os quinidócitos, ou chamados também de quinidoblastos, eles fazem com que esse animal seja um animal perigoso, né? Então, aqui, olha, aqui a gente tem uma estrutura chamada de quinidocílio. Lembra cílio de cabelo, né? Do olho ali. E o que acontece? Repara que aqui para dentro a gente tem isso aqui tudinho é o quinidoblasto, tá? Ou quinidócito. E ele tá guardadinho aqui, bonitinho, essa célula. Quando alguma coisa esbarra nesse cílio aqui, no quinidocílio, né? É como se fosse o gatilho de um revólver ou alguma coisa assim. Você apertou, ele vai sair, vai ser expulso numa velocidade muito grande e vai acabar injetando veneno no corpo daquele animal, certo? Galera, só para vocês terem uma ideia, eu tenho um amigo, quando a gente era pequeno, a gente estava passeando na praia, assim, né? Era nas férias, e aí a gente viu um desses animais aqui, ó, peraí. Esse aqui, ó, tá? Na beira da praia, que é a caravela portuguesa. E aí, o que aconteceu? Como ele tem essa cor meio roxa, né? O meu amigo foi lá e falou, caramba, olha esse chiclete aqui. Ele tava brincando aí, só que a água veio e empurrou o animal pro dedo dele. E aí acabou se engatando e tal. E passou um tempo, ele começou a sentir dor. Então, caso vocês um dia passem por essa situação, a gente passou perto de um posto ali do bombeiro, e o bombeiro disse assim, pega água bem gelada e vinagre e coloca dentro. E aí tu deixa a tua mão de molho, mas tem que ser uma água muito gelada, tá bom? Uma outra característica bem importante das estruturas dos quinidários são a cavidade, na verdade, digestória, que é onde vai ocorrer a digestão do alimento, parcial
E a gente vai ter também a digestão intracelular, que é a parte final. Então imagina o seguinte, você tem um alimento, vou tentar desenhar aqui. Cadê? Então você tem um peixe que foi trazido para cá, né, pro meio do animal, e ele está sofrendo uma digestão. Então ele tá virando vários pedacinhos. Beleza, ele virou esses vários pedacinhos, o que, que vai acontecer? Esses pedacinhos vão acabar entrando, olha só, aqui eu vou destacar como se fosse uma célula, né? Então vão acabar entrando na célula, e lá dentro da célula a gente vai ter a digestão do resto dos peixes, do peixe no caso, né? Então a gente tem primeiro a digestão, que é a digestão parcial do alimento, que é a digestão extracelular, e a gente tem a digestão intracelular, que é dentro das células, certo? Isso acontece tanto nos pólipos quanto na medusa. Aqui nós temos as classificações dos quinidários. Bom, primeiro vamos falar dos hidrozoas, que eles são marinhos ou eles podem ser docícolas e são animais de pequeno porte, como a gente pode ver aqui. Nesse caso, esses animais eles vivem em colônia, tá? Então, esse cara bem aqui que eu já apresentei para vocês, caramba, me deu um branco. A caravela portuguesa, tá? Ela, na verdade, são vários indivíduos e cada um tem uma função. Por exemplo, essa parte de cima que vocês estão vendo, né? Ela faz o animal flutuar. Essa parte de baixo tem algumas células que servem para defesa, outras para captura de alimento. Aí você tem a parte da boca, entre aspas. Então, você tem uma função para cada tipo de célula. Aqui é um outro tipo também que é bem pequenininho. Os próximos são os cifozoários, que no caso são as águas-vivas. Elas têm uma reprodução que é bastante interessante, que ela é chamada de reprodução de alternância de gerações. Ela é uma medusa. No caso, a parte medusa dela é a predominante, aquela que a gente viu anteriormente. Essa daqui da direita, né, que ela está nadando. E a gente também tem a parte dela que vira pólipo, por isso que ela tem uma reprodução de alternância. No caso, a gente chama isso de estrobilização. É onde quando um animal ele vira esse tipo aqui, que é o pólipo, e esse pólipo ele vai se dividindo em um, dois, como se fossem vários discos, e que depois eles vão virar pequenas águas vivas. A gente vai ver daqui a pouco isso. Aqui nós temos os antozoários, onde a gente vai encontrar as anêmonas, que a gente já viu, que é lá a casa do pai do Nemo, e os corais, que são esses que vocês estão vendo daqui. Eles são apenas pólipos, eles só ficam fixos, tá? No caso, digamos que se em caso de muita emergência mesmo, alguns pólipos eles podem se desfixar do chão, digamos assim, né? E eles podem sair rebolando ou dando cambalhotas até chegar num local melhor, tá? As hidras, que são os hidrozoários, elas têm uma forma de pólipo. Elas vão habitar as águas doces e vivem geralmente presas às rochas ou algumas outras estruturas subaquáticas. No entanto, as hidras também podem se locomover e fazem isso de uma forma muito interessante, que no caso seria dando cambalhotas. Então a gente pode ver aí, essa daí é uma hidra em forma de pólipo, que é aqueles que vivem, né, fixos no substrato. A gente pode até perceber eles aí, olha, se alimentando, né? Ela até que tentou, mas não conseguiu. Certo? As águas-vivas são cifozoários, animais muito conhecidos, tanto pela sua beleza quanto pelo perigo que podem oferecer. A razão desse perigo nós já conhecemos: seus tentáculos venenosos. Há algumas águas-vivas muito grandes e outras muito pequenas, que passam despercebidas, mas não se enganem. Algumas dessas menores que existem podem estar justamente entre as mais perigosas do mundo, que no caso a gente tem
vespa do mar. Ela faz parte do filo dos quinidários, que é o mesmo das anêmonas, corais e águas vivas. Ela faz parte dos cubozoários, que são animais mais perigosos desse filo. Eles têm uma alta taxa de veneno, tá? Então, se um desses acabar engatando no seu pé, provavelmente você pode morrer por conta do veneno. Ele é muito pequeno, mas o veneno dele é altamente tóxico. As caravelas se destacam por serem formadas por conjunto de pólipos transparentes, que, em um trabalho conjunto, exercem funções específicas, formando um único organismo. Alguns pólipos, por exemplo, são responsáveis pela locomoção, outros pela digestão, outros ainda pela reprodução e assim por diante. As caravelas, devido a uma bolsa de ar, elas boiam nas águas dos oceanos e assim vivem a se locomover. As anêmonas do mar são animais que podemos encontrar vivendo fixos em estratos como rochas, corais e até mesmo em cima de outros animais. São pólipos com uma grande diversidade de cores e tamanhos. Corais são bastante confundidos com estruturas rochosas, porque os pequenos pólipos que os formam, também organizados em colônias, produzem uma carapaça de calcário como um tipo de exoesqueleto. Os fixam em um lugar e os protege. Quando um coral morre, seu esqueleto de calcário permanece servindo de base para que outro coral se desenvolva em cima dele. Dessa maneira, com o passar dos anos, formam-se as barreiras de corais ou recifes de corais, lugares onde a biodiversidade marinha encontra espaço para se desenvolver. Como a gente está vendo aí, existem vários corais de várias cores. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, parecem pedra que está aí no fundo, são corais. E eles ajudam a proteger os animais de outros animais, principalmente maiores, como tubarões, golfinhos, outros animais maiores que a gente pode encontrar ali no mar. Então, esses corais, a gente pode ver até no Procurando Nemo, né? Que o pai do Nemo fala para ele não sair do recife de corais porque lá fora é perigoso, certo? Reprodução dos quinidários. Nós temos dois tipos. A primeira é a reprodução assexuada e a segunda é a reprodução sexuada. No caso, como vocês já devem estar cansados de saber, a reprodução assexuada é no caso quando você tem um indivíduo que dá origem a um outro indivíduo. Nesse caso, como a gente pode ver aqui na imagem, a gente tem apenas um pólipo, certo? Que é uma hidra, e ela começa a fazer aqui o processo de brotamento, né? A gente tem uma outra hidra nascendo dessa primeira aqui. Sendo assim, elas podem formar colônias, né? Elas podem ficar unidas, nascer outra daqui, ficar um monte. Ou ela pode cair, né? Se separar e aí ter uma nova hidra. Nesse caso, essa daqui só vai ser um clone dessa maior. Na reprodução sexuada, nós temos os espermatozoides, que vão sair do quinidário, ou no caso da hidra macho, vão encontrar aqui o óvulo na superfície do corpo da fêmea. A fêmea vai acontecer, no caso, a fecundação, e a gente logo em seguida vai ter o embrião, né, o desenvolvimento dele. Com o passar do tempo, a gente vai ter uma hidra no desenvolvimento, ela está crescendo aqui, e ela vai ser uma nova hidra, ela vai ser expulsa depois do corpo da mãe e ela vai se tornar uma outra hidra. Ela não vai ser um clone, tá? Até porque, olha, a gente tem os espermatozoides e tem um óvulo. Então, houve fecundação, houve troca de material genético aqui. E nós temos a reprodução sexuada, que a gente chama de alternância de gerações, que no caso, lembra quando a gente falou sobre estrobilização? Pois então, a gente vai ter aqui uma água-viva macho, uma água-viva fêmea,
o macho vai jogar os seus espermatozoides na água, né? Vai fecundar a fêmea. Quando ela tiver já fecundada e ocorrer um pequeno desenvolvimento dentro dela, ela vai liberar uma larva. Essa larva, ela é chamada de plânula. Essa plânula, ela vai conseguir nadar até chegar num local onde ela possa se desenvolver tranquila. Depois que ela chega lá, ela vai virar um pólipo. Lembra que o pólipo é a fase fixa desses animais? Pois é. É engraçado, né? A gente tem animais que eles nascem parecido com os pais, normalmente, né? Mas aqui, olha, nesse caso, ele vira um animal fixo. Com o passar do tempo, começa a ocorrer várias divisões celulares. Pode perceber, olha, aqui ele estava lisinho, era só um animal. Porém, ele começa a se dividir, se dividir, se dividir, se dividir. E a gente começa a ter a liberação dessas pequenas éfiras aqui. Essas éfiras, elas estão sofrendo a estrobilização. E com o passar do tempo, elas vão ser as nossas água-vivas. Aqui só é uma outra imagem para vocês terem uma ideia de como seria um pouco mais realista, né? A gente tem aqui, olha, novamente, macho, fêmea, o óvulo sendo fecundado, zigoto. Aí a gente tem uma divisãozinha celular que vai acontecer, liberação da larva, da plânula, ela vai se fixar, vai se transformar num pólipo jovem, que depois, com o passar do tempo, vai sofrer a estrobilização e vai liberar novas águas-vivas por aí, certo? Então, é só isso, galerinha, por hoje, tá? Ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.